Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Engenharia Online, a engenharia que conecta a propósito. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube e também no Spotify, conectando profissionais, estudantes, empresas e apaixonados pela engenharia. Este episódio tem um patrocínio da TAI Partners, referência em meio ambiente, saneamento e sustentabilidade, e da Ingexbra Engenharia, que atua nas áreas de construção, fiscalizações, projetos, tanto nas áreas de construções urbanas, sanitárias e industriais. A engenharia que conecta a propósito vem com o propósito de trazer o conhecimento, juntamente transformando experiências, desafios e inovação em conteúdos relevantes para cada um de nossos seguidores. E hoje, pessoal, nós estamos aqui na mesa com Adriana Mazur. Oi, oi. Felipe Jensen. Oi, pessoal, boa noite. E vamos trazer um tema super relevante e interessante. Nós vamos falar sobre o El Niño. Quais os desafios que hoje nós, no planeta Terra, nos defrontamos com este evento climático. Bom, gente, para quem conhece, a explicação vai ficar mais simples, e para quem não conhece, a gente vai trazer uma forma mais didática. O Oceano Pacífico ele funciona como uma grande máquina de calor do planeta. E quando uma parte dela esquenta, mais do que o normal, essa energia extra interfere nos ventos, nas nuvens, nas chuvas secas e todos os efeitos climáticos mais drásticos. Então, normalmente, o que acontece? Os ventos sopram de leste para oeste, empurrando as águas quentes. Produção, me ajuda com aquela imagem, até para enquanto eu estiver aqui fazendo a explicação. Isso. Então aqui a gente vê a imagem do oceano, onde os ventos eles sopram de leste para oeste, empurrando a água quente para perto da Indonésia e da Austrália. Isso. Todo o El Niño começa na região da Austrália, em direção ao Oceano Pacífico. Enquanto isso, perto da costa da América do Sul, Peru e Equador, sobe a água mais fria das profundezas do oceano. E o El Niño acontece quando esses ventos, que normalmente empurram a água quente para o Oceano Pacífico, ficam fracos. E a água quente muda de lugar, aquece o ar e muda as chuvas do planeta. Em alguns lugares, pode chover demais e causar enchentes. Em outros, pode chover de menos e causar seca. Secas extremas, né? Secas extremas. E isso é muito relevante, porque nós vamos ver quais são as consequências do El Niño no cotidiano, na vida de cada um de nós. Bom, pessoal, então, esse fenômeno ele é recorrente. Produção, por gentileza, coloca aquela imagem. Ah, tá aqui. A imagem já está aqui na tela. Adriana, você que é da área ambiental, comenta pra gente aí. Você já é da área ambiental também. Então, é como o Álvaro disse, sempre os ventos vêm da Oceania para a América do Sul, sempre é dessa forma. E especificamente da Austrália, sempre começa na Austrália e vem para a região do Brasil, do Peru, por isso que a gente é afetado primeiro. O que acontece, repetindo também o que o Álvaro falou, os ventos eles enfraquecem e quando o vento enfraquece, ele diminui até a marola do mar. E daí a temperatura, o sol bate na água e esquenta aquela água na superfície. Só que é uma superfície muito grande, porque é uma superfície do Oceano Pacífico todo, praticamente. Então, com esse aquecimento, ele altera a circulação do ar no planeta e também altera a umidade do planeta. E isso gera um desequilíbrio climático. Para dar um exemplo mais fácil, é imaginar que a gente está com muito calor. E você não tem nenhum ventinho para te refrescar.
você começa a ter uma alteração da circulação sanguínea. Você começa a passar mal. Você começa a suar muito. Suar muito é a chuva. E você começa a se desidratar. É a seca. Por isso que a gente tem lugares onde tem enchentes e por isso que a gente tem lugares onde a gente tem seca. No nordeste do Brasil é seca, no sul e sudeste são as grandes chuvas e as grandes secas. E por isso que as hidrelétricas também, lá do norte, elas começam a gerar menos energia, porque não chove, fica sem água, e isso é o El Niño esperado para 2026 de novo também. No Brasil, então, os impactos no sul você tem um aumento de chuvas, tempestades, riscos de enchentes. Isso. No norte e na Amazônia você tem uma redução das chuvas, um aumento da seca, queda do nível dos rios e maior risco de queimadas. Vocês lembram de 2024 no Rio Grande do Sul? Recordo, que tinha até o cavalo caramelo lá no telhado? Exato, Isso. Foi catastrófico. Foi a maior catástrofe do Rio Grande do Sul. E no centro-oeste e sudeste os efeitos são mais irregulares, mas também inclui ondas de calor, chuvas mal distribuídas e impactos na agricultura. Daí o que acontece? Se o agricultor está fazendo tudo direitinho lá e ele espera chuva no mês tal, e não acontece essa chuva, ele perde toda a safra. Daí o que acontece? Aquela região toda sofre com todo o potencial econômico da região é quebrado por uma quebra de safra. Daí você vai comprar um pé de alface. Sobe o preço daquilo. Um pé de alface é caríssimo. Ou seja, o impacto que a princípio parece ser somente no local afeta todos nós, né? Sim. De outros estados, de outras regiões. Sim, é verdade. Produção, traz a próxima imagem que eu acho que dá uma manchete no mundo, né? Dá um overview do que acontece do El Niño em relação ao mundo, né? Veja que nós não estamos falando de um negócio agora de junho, tá, pessoal? Em fevereiro, 2 de fevereiro de 2026, a Organização Meteorológica Mundial, uma organização dentro da ONU, né, que fica em Genebra, na Suíça, a manchete deles foi: prepare-se para o El Niño. A OMM alertou que o desenvolvimento do El Niño em 2026 pode aumentar o risco de chuvas extremas, secas severas e ondas de calor em várias regiões do planeta. Agora falando mais recentemente, né? Agora em junho mesmo, National Oceanic and Atmospheric Administration, a NOAA dos Estados Unidos, El Niño se formou e deve se fortalecer. A NOAA confirmou oficialmente a formação do El Niño e prevê fortalecimento durante o segundo semestre de 2026. Mais recentemente ainda, 16/6, a Reuters, no Reino Unido, a Austrália declara que o El Niño pode ser o mais forte em décadas. O Bureau de Meteorologia australiano afirmou que o evento pode estar entre os mais intensos dos últimos 70 anos. Lembrando que quando a gente fala de Pacífico, né, fala ali bem que vai ser catastrófico entre Oceania, a costa da América do Sul, né, Equador e Peru, e Pacífico, Oceania e costa da América do Sul. Né? O Antônio Gutierrez, há 15 dias atrás, ele fez um alerta mundial falando sobre o El Niño em 2026, que pode ser mais forte que o de 2024. Veja que no próprio dia 16, também o The Guardian colocou: meteorologia australiana prevê El Niño forte e alerta para amplificação pelo aquecimento global. Especialistas alertam que os impactos poderão ser agravados pelas mudanças climáticas. Aqui, pessoal, nós estamos falando de manchetes no mundo. Mas não pense que no Brasil também não há preocupação, tá? Você pode botar o slide aí das manchetes no Brasil, por favor, produção? E Fê, e quando não tem chuva, não tem umidade, né? Quando não tem chuva, não tem umidade. E tem um calor extremo, que vai gerar também as queimadas. Exato. Por isso que, só pra gente ir somando, né? A gente tem enchente, a gente tem queimada, a gente tem problema na agricultura, extremas, né? A gente tem elevação de preço de combustível, porque a cana-de-açúcar e etanol, e vira uma elevação dos preços dos alimentos, né? Vira uma crise mundial. E não desabastecimento, que é outra coisa bem grave, né? Bom, no Brasil a gente tem, no dia 2/6 de 2026, a CNN Brasil, El Niño não deve ter grande influência no Brasil em junho.
A CNN destacou que os efeitos mais significativos tendem a aparecer gradualmente ao longo do segundo semestre. 11/6, o INMET, Instituto de Meteorologia, El Niño está de volta. O Instituto passou a acompanhar oficialmente o retorno do fenômeno e seus possíveis reflexos no Brasil. Imagino que o pessoal do Rio Grande do Sul, que já foi bastante afetado há 2 anos atrás, né? Mais ou menos 2 anos agora, né? Foi em 2024. Foi maio, Foi, início de maio, né? Fazem 2 anos que o Rio Grande do Devem Sul... estar de cabelo em pé lá, preocupados com isso, né? Mas lembrando, pessoal, aquele acontecimento foi no Rio Grande do Sul, mas afetou o Brasil inteiro, pelo que a Adriana falou. Nós tivemos aumento de preço de combustível, nós tivemos desabastecimento, nós tivemos quebra de safra, produtos aumentando assustadoramente, fora o impacto que é direto com a população local, que muitas mortes, muitos desabrigados, pessoas que perderam tudo. No dia 13/6, a Folha de São Paulo, chegada do El Niño é oficialmente confirmada. A reportagem destaca que o fenômeno pode aumentar as chuvas no sul do Brasil e reduzir precipitações no norte e parte do nordeste. Então, vocês estão comentando aqui, né, que o El Niño já é um fenômeno que ele está chegando no Brasil, quer dizer, ele vem vagarosamente se instalando e vai aumentar, vai crescer. Já está mapeado, né? Já está sendo acompanhado, né? E eu fiz um levantamento dos impactos econômicos que eles geraram entre 23 e 24 no Brasil, né? Eu peguei aqui algumas informações dos sites. Você sabe por que entre 23 e 24? Porque o tempo de duração de um El Niño é de 9 a 12 meses e ele começa na Austrália. Então, você conta o tempo desde o começo até acabar. Ele literalmente começa na Austrália e termina ele vem na Argentina. Ele vem devagar, ele tem uma fase aguda, né? E depois começa a amenizar isso. Não. Não necessariamente. Não, é só uma questão de vento e sol o tempo todo que vai esquentando a água. Sim, esse é o fenômeno, mas eu digo, o evento ele tem um período longo. O impacto, as consequências. As consequências, ele chega no Brasil, ele vai ter uma fase aguda do El Niño, sim. onde os impactos são maiores. E depois ele vai. E por que isso? Novamente. Porque a água, isso dura um tempo, porque a água, depois na Austrália, chega uma hora que começa a voltar a ter vento e começa a resfriar a água. E essa água resfriada, ela tá vindo. Então a água quente vem na frente e a água fria vem atrás. Daí passa. É exatamente aquela. Produção, pode retornar aquela primeira, que é a imagem em movimento, aquela primeira em movimento, que é exatamente o que a Adriana está colocando. Tudo que está em vermelho e laranja é o auge da temperatura e vai ficando azulzinho. A primeira. Não é essa a produção. Não é essa a produção. Isso. Essa daí. Depois que passa. Isso que a Adriana está falando é mais ou menos esse movimento aí, né? Ó. Isso, aqui começa a resfriar de novo a água, ó, tá vendo? Uhum. Observe ali no canto da tela NOAA, né? Que é o órgão americano lá que vai acompanhando o fenômeno. Então, assim, pessoal, entre 23 e 24, o Brasil mobilizou pelo menos algo na casa de 50 bilhões em medidas emergenciais diretas e pacotes federais. E se a gente incluir créditos, FGTS, financiamentos, BNDES e as suspensões de dívidas, esse valor chega a ultrapassar 140 bilhões. Esse foi o impacto econômico, estimado, né? Que a gente não tem números precisos, mas a pesquisa que eu fiz aqui, para você ver, em 23, entre apoio federal às cidades atingidas pelas enchentes e os ciclones no Rio Grande do Sul, 741 milhões. O saque emergencial do FGTS para os atingidos no Rio Grande do Sul, 600 milhões. A linha do BNDES para recuperação no Rio Grande do Sul, 1 bilhão. Recursos contra estiagem, seca na Amazônia e no Pará, mais ou menos 32 milhões.
Em 24, isso foi 23, em 24, o pacote federal para o Rio Grande do Sul, após as enchentes, que é o pacote para a reconstrução, 50 bilhões. Mas aí em cima Detalhe, tinha liberações emergenciais, porque até hoje tem obras E isso, daquele período sendo executadas. Tá? Mas já tinha, ó, pelo que você pesquisou, tinha o saque emergencial da FGTS em 2023. Se é um saque emergencial, já é também para quando está acontecendo a coisa, né? Outras manifestações do El Niño não tão grandes quanto aquela do Rio Grande do Isso. Sul. Mas já tivemos, já haviam antes. auxílio reconstrução para as famílias atingidas, 1,2 bilhões. E suspensão de dívidas do Rio Grande do Sul com a naquela União. ocasião, exato. Né? Foram 23 bilhões em alívio Não financeiro. faz mais que obrigação de suspensão de dívidas, né? Sim. Agora, vocês que são engenheiros civis, esse dinheiro todo, na verdade, a gente está falando que é para reconstruir edificação. O que adianta reconstruir as casas, os prédios, os galpões e não ter barragem, os solos não ter permeabilidade, a cidade não está preparada? Na verdade, isso não é só edificação. Tá? Eu estou entendendo aqui que todas as medidas emergenciais diretas e todos esses pacotes federais, eles são abrangentes. Eles vão de edificações, pavimentações, Tem auxílio social, saneamento, tem saúde. tem tudo aí. Sim. Saneamento. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em 2024, tiveram córregos que se cobriram de terra e sedimentos que nunca mais vai virar um córrego. Você não recupera mais aquele córrego. Então, você mudou o curso d'água. Então, Você mexeu com o ecossistema inteiro. Exato. mexeu com o ecossistema inteiro. Então, eles aportarem todas essas verbas para recuperar quem ficou doente, para recuperar a casa, para recuperar tudo isso, mas não fazer uma infraestrutura para esperar o próximo evento, o que vai acontecer? Tudo de novo. Vira um ciclo vicioso, né? Porque você está só... Você está só... Você está sendo reativo, você está sendo corretivo. Isso, né? você está só apagando... Mas você não está sendo preventivo. Não Você tá está só sendo preventivo. apagando incêndio. Se você né? Não pensar existe... bem, nós tivemos 2 anos para nos prepararmos, um pouco mais de 2 anos, né? Porque o impacto maior está mais perto do final do ano. Isso. Mais de 2 anos para nos preparar, não só corrigir, já estava feito, mas nos prepararmos para não passarmos o mesmo sufoco. Essa foi a questão, né? que eu perguntei. Em 2 anos, você acha que... Poderia ser feito bastante coisa, sim. Né? Eu quero até aproveitar esse momento para trazer de novo um assunto polêmico. De novo aí, produção. Hora da polêmica. Hora da polêmica. De novo eu vou voltar no assunto de Itajaí, Santa Catarina, no bairro do Espinheiros. Estão fazendo um desmonte de um morro. Estão tirando o morro do lugar. E esse morro fica ao lado de comunidades. Tem escola do lado, tem um centro comercial, vários prédios multifamiliares, condomínios baixos, mas multifamiliares. E quando chove, eu até pedi para eles filmarem, que a gente vai trazer a filmagem aqui para vocês verem, a rua de acesso a esse morro, ela fica completamente... Um rio de lama. Lama. É uma rua de asfalto, é lama pura. E agora eles estão começando a fazer detonações a quente nessas regiões O que onde é detonação a quente? Então, detonações a quente, elas não são aconselháveis para regiões urbanas por vários impactos, né? Danos ao patrimônio, riscos de segurança, porque uma rocha... Na prática, o que é? É uma explosão mesmo? É uma bombinha? Na prática, a detonação a quente, você coloca dinamite, você faz furos, né, com equipamentos específicos para perfuração. É igual mina. Perfuração, igual mina. Sim, semelhante a mina. Semelhante a minas. Dentro Só de que uma isso cidade. se faz em ambiente
controlado, onde você é distante de população, você tem todo um tratamento para você fazer uma detonação a quente. Você tem instrumentação para avaliar os danos, enfim. E eles estão fazendo isso ao lado de residências, assim, assustador. Eu vou recuperar os vídeos que estão chegando, porque eu vou trazer esse assunto, vocês vão acompanhar isso, até que isso tenha um desfecho, que realmente lá o ente público tome ciência de tudo que está acontecendo lá, porque com esse El Niño, a probabilidade daquele morro vir e carregar famílias, soterrar famílias, é altíssimo, é altíssimo. Fica aqui o registro, na cidade de Itajaí, no bairro de Espinheiros, tá? Até porque o que você está falando tem muito sentido, porque assim, unindo o que a gente estava falando agora há pouco, né? Como o El Niño de 2024 mudou alguns cursos d'água no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul faz divisa com Santa Catarina. Então, esse ano existe uma possibilidade moderada, não é forte, moderada, de ter feito em Santa Catarina o El Niño também. Eu até vou de novo voltar no assunto, porque existem formas e metodologias para você fazer desmonte de rocha em ambientes urbanos. São desmontes a frio. Eu sei porque é um tema que eu conheço, que eu particularmente já conduzi, inclusive em áreas com bastante adensamento. A gente teve que fazer desmonte de rocha, foi a frio. É um desmonte caro, é um desmonte que dá uma mão de obra danada, mas ele é um desmonte que é o mais aconselhável para não trazer impactos para a comunidade. Para quem é de civil. A quente, ele gera é uma explosão. Fumaça, ele gera uma explosão. Poeira e fumaça. A quente, e não só isso, fragmentos da rocha detonada chegam a percorrer quilômetros, chega a 1,5 km. Então isso pode atingir uma criança, atingir um automóvel, uma motocicleta, porque aquela é uma avenida com bastante fluxo. Inclusive tem uma escola do lado. É incrível a barbaridade que está acontecendo lá. Eu desconfio muito, talvez aquilo seja uma área de alguém muito importante, porque eles estão fazendo algo que eu desconfio muito que seja legalizado. Eu desconfio muito disso. Por isso eu estou pedindo às autoridades que tomem providência, promotor, Ministério Público, entendam o que está acontecendo lá, porque aquilo lá não é característico de uma obra legalizada, onde tem as licenças. Atividades inadequadas, apesar de estarem autorizadas, a princípio autorizadas. Se estiverem autorizadas, é uma metodologia inadequada. Deixa eu até levar isso pro lado do meio ambiente, Álvaro, porque assim, a hora que tem uma detonação a quente, pelo que eu estou entendendo, você tem poeira, você tem tudo isso. Poeira do quê? Da rocha. A rocha é formada por calcário, por ferro, por manganês, magnésio. Choveu essa poeira, pôs tudo isso aonde? Nas ruas, na drenagem pluvial, nas casas, nas pessoas, nas árvores, nas pessoas. Então, além de tudo, você está contaminando a atmosfera. Um manancial perto. Um manancial, exatamente. O solo. E a água. Mas o que me causa muita estranheza é você ter uma operação dessa numa área urbana como aquela. Eu estou falando de algo que realmente eu já fiz. Já fiz intervenções em áreas bastante e não me permitiram fazer a fogo. Sempre que foi autorizado foi desmonte a frio. Desmonte a frio é muito semelhante ao a fogo, só que em vez de você usar explosivo, você usa argamassa expansiva. Como assim? Você faz um furinho, mesmo furo, só que em vez de usar a dinamite, colocar dinamite e dar fogo e a dinamite explodir, que eu tô falando de forma muito simples, tá? Você faz o mesmo furo, você usa uma argamassa expansiva, que ela em contato com a umidade, com a água, ela expande 3 vezes o tamanho e ela tem uma energia de, em vez de ter a explosão, ela vai fraturar a rocha sã. Quando ela fratura, você entra com outro equipamento, que é o equipamento de desagregação. E aí você faz a retirada da rocha. Então, mas aí você não gera poeira, não gera fragmento, não vai afetar as residências ao lado,
Porque quando você faz a fogo, mas estremece tudo, quebra vidraça, dá patologias de tem pessoas fundação. que ficam nervosas por causa do volume, do barulho. É crise de algo ansiedade. nocivo para se fazer em ambiente urbano. Para aquela população. Como é que você faz detonação a quente? Você faz em mineradora, que são locais distantes. Você usa quando você está fazendo uma rodovia, de preferência nova, né? Porque se você tiver que fazer uma rodovia em operação, você também não vai ser permitido, ou vai ter que trancar a rodovia, se tranca a rodovia por 10 horas, 4 horas que seja, para acontecer o procedimento de detonação. Então, assim, uma detonação do lado, tá? Do lado. Eu conheço o local lá, me mandaram no Google, eu fui ver o desmonte, tem uma escola do lado. E eles fizeram uma detonação 6 da tarde. Olha que absurdo. Não, e olha que ironia. A gente está aqui discutindo sobre uma catástrofe natural, que não é natural, o El Niño, que não é tão natural assim. O ser humano não tem como controlar ela. Não né? tem, mas o ser humano colabora para essa catástrofe. A hora que a gente polui o meio ambiente, a gente faz o aquecimento global. Então, potencializa. Com o aquecimento global, a gente gera o El Niño, senão não geraria. Só que, bem ou mal, é uma catástrofe natural, né? Não deixa de ser com o nosso dedinho. Ele está falando de uma catástrofe que poderia ser evitada, que se acontecer, poderia ser evitada, e todo mundo lutando para não ter uma catástrofe natural, você vai lá e faz uma ainda de propósito. Eu voltei com esse assunto, porque com a questão do El Niño, vão acontecer tempestades, vão acontecer precipitações elevadas nessa região que está acontecendo o desmonte, que o barro está tomando todas as vias. E a tempestade com vento. Inclusive, da forma como esse barro ele está assoreando todas as redes de drenagem. As redes de drenagem lá devem estar todas assoreadas. Então, com esse evento climático de nível talvez que a gente desconheça, mas pode ser um nível desproporcional até agora, pode ser que aconteça uma catástrofe, venha parte daquele morro e carregue as residências, enterre gente. E se acontecer isso junto com o evento El Niño, quem vai ser ocupado? O El Niño. Então assim, não, até porque isso aqui já tem registros dessa denúncia. Eu já denunciei no passado, estou denunciando de novo para ficar registrado, porque tem gente fazendo coisa errada. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. O Álvaro estava falando das consequências gerais aí do fenômeno do El Niño, né? Sim. Das consequências... na verdade, eu cheguei a fazer aqui um apanhado, né, do que acontece no sul, no norte e nordeste, no centro-oeste. Sabe que no centro-oeste não pega só, principalmente no centro-oeste, mas no sul também, não pega só a parte de agricultura, pega a parte de pecuária. Porque os animais, eles se desidratam muito rápido. E também, assim, sim, a mortandade de E você perde porque os bois de confinamento, eles vão passar a não ter mais o desempenho, né? Você vai perder qualidade do boi. E perde o pasto também. Então você perde o pasto e o animal desidrata. Você sabe quais... O El Niño, ele atinge diversos setores, mas os setores da economia que são mais vulneráveis a esse fenômeno é a agricultura, a pecuária, a energia, transporte, saneamento, saúde e a defesa civil. Estão entre os mais afetados. Peraí, então vamos pegar pela ordem. O primeiro, agricultura por causa de seca ou de excesso d'água. Pecuária, até porque assim, uma colheita, né, quando o fazendeiro lá planeja a sua safra, ele faz as suas previsões de acordo com o clima, ele tem um mês certo que ele vai plantar tal coisa. Agora, quando vem o El Niño, exatamente, quando vem o El Niño, então, plantações de milho em locais de seca severa, ele perde, bem dizer, o plantio inteiro, né? E aí você depois, com isso, você vai ter o aumento do milho, o aumento do etanol, o aumento e aí por aí vai. Então a agricultura é bem prejudicada. Depois? Pecuária.
Agricultura, pecuária, a Pecuária. gente já explicou. Daí qual é o terceiro? A energia. Energia, óbvio, não tem chuva, não tem água. A gente vive num país de os rios- hidrelétrica. Não tem água para a hidrelétrica fornecer toda a energia necessária. Transporte acaba ficando caro e impactado por conta de combustível, por conta de O etanol justifica. esses eventos que muitas vezes fecham rodovias. A roteirização, né, muda bastante. A exatamente. logística muda. A logística muda. Depois de transporte. Saneamento. Saneamento, acho que deve entrar em várias situações. Quando você tem uma enchente, você contamina a sua rede até de água. O saneamento ele é de forma Você espalha esgoto. ele é de forma bem abrangente, né, as consequências. Você tem desde da contaminação da água, mas você tem também, por exemplo, barragens que acabam se rompendo. Você tem muitas vezes com isso, você tem adutoras que vai junto no rompimento de uma. Tem rodovias, né? Que a gente vê que elas. A capacidade Tem rodovia que já não está muito boa, né? Tem ponte que já não está muito segura. Daí aquele vento e chove. Aquele córrego que ele foi projetado para uma vazão e para uma periodicidade, né? Você vai ter um evento desse que muda o ciclo natural. Muda todo o ciclo natural. Você carrega rodovias, você carrega pontes. Falando em ciclo natural e tentando só agora puxar uma memória de engenharia online de quando a gente começou para cá, olha como as coisas se conectam mesmo, como uma engenharia de conexão. Se não tem um bom projeto, um projeto BIM ou um projeto FEL 1, 2, 3, se você não tiver um bom projeto, você não tem uma boa construção de uma rodovia, de uma ponte, de um viaduto. Se não tem uma boa mão de obra para executar aquele projeto, eu só estou seguindo todos os podcasts que a gente fez, né? Se não tem uma boa mão de obra para fazer aquilo e uma boa manutenção, elas colapsam. Ou você tem tudo isso e você não tem o saneamento, você não tem proteção ao meio ambiente, você não regulariza descartes de efluentes e outras coisas, é claro, você causa o aquecimento global e gera eventos catastróficos como é o Ninho. A gente fala de tudo aqui no Engenharia Online. É um ciclo ruim, né? Do começo, né? Qualquer assunto que a gente fala aqui. E a engenharia pode ajudar a reduzir os impactos do El Niño. Obviamente, para isso, né, existe um trabalho que é o planejamento, que é uma engenharia onde vai atuar não corretivamente numa drenagem urbana, mas sim preventivamente, né? Uma barragem que hoje, por exemplo, está numa condição de segurança, mas vendo um evento desse, ela vai passar por uma condição insegura, de instabilidade. Sistemas de alerta é uma das coisas que eu acho que para regiões né, que já são, vamos dizer assim, pontos críticos em algumas cidades. Então você tem um sistema. Hoje o treinamento da população. Hoje nós temos um grande plano de contingência. Plano de contingência. Eu me recordo, viu, Adriana, quando a gente estava discutindo essa semana, há muitos anos atrás, se vocês lembrarem, claro, uma catástrofe que não tem nada a ver com isso, não foi natural naquela época, quando tiveram os atentados à bomba lá na Espanha, né? Que pegou aquela principal estação de Madrid, etc. Eu me lembro bem que as primeiras televisões que foram cobrir disseram como a preparação do governo espanhol, das cidades vizinhas, por causa dos episódios de terrorismo que existiam, eles tinham planos de contingência tão bons que médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, ambulâncias das cidades vizinhas partiram diretamente para ajudar os feridos. Então, plano de contingência é uma coisa que não custa dinheiro, é barato para fazer, tá certo? Exatamente. Custa muito pouco. E nem isso eu não sei se a gente está preparado. Isso que eu ia perguntar, será que nesses 2 anos eu desconheço. Pois é. E nós estamos falando que tem áreas que elas são, eu desconheço. Se alguém da Defesa Civil, alguém do Corpo de Bombeiro que está nos assistindo, que tem realmente que conhece
e adota planos de contingência, Pra olha, catástrofes faça contato naturais. conosco, porque talvez seja um dos temas interessantes para se trazer aqui, viu? Porque eu conheço algumas pessoas que trabalham na área de resgate e é tudo por demanda, sabe? Aconteceu, vai lá e atua, mas não tem um trabalho de planejar, um plano de contingência. E você quer ver uma coisa, Felipe, que é absurdo, e Adriana? Como hoje, por questões das áreas urbanas, elas estarem sendo muito adensadas, nós temos um pessoal se apropriando de encostas e montando as casas, os barracos em encostas. Edificações, né? Um problema no Rio de Janeiro, Rio de inclusive, Janeiro, né? não precisa muito longe. Você pega as estradas para o interior de São Paulo aqui, você vai passar em algumas rodovias e você vê, né, aquelas habitações que elas não têm, você vê que elas não têm nem acabamentos, elas são só em tijolos e madeiras e todas... na beira do rio ali, quase capenga. São né? irregulares, são São invasões. E aí você olha para esses lugares, se eles tiverem que receber, no caso do El Niño, tiverem que receber uma demanda de uma tempestade, de uma precipitação muito acima da média, por isso que a gente vê muitos casos de encosta vindo abaixo com todas aquelas casas e fazendo aquele estrago e tendo pessoas perdendo a vida, né? Então, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande do setor público de olhar para esses lugares para dizer, poxa, foram 140 bilhões investidos não, né? Utilizados, né, para apagar incêndio no El Niño passado. Porque apagou incêndio. Porque e nós estamos às vésperas de um outro El Niño. Evento semelhante. E 140 bilhões, por que não mobiliza, antes de acontecer uma catástrofe como essa do El Niño, mobilizem recursos para se fazer infelizmente nós não temos uma cultura preventiva, né, no país. Eu acho até que vai um pouco além, sabe? A questão política eu também disso. Acho. Não tem uma política... Desses 140 bilhões, quanto será que ficou realmente aí? Não, e assim, tirando esse... não existe plano de contingência para ressuscitar quem morreu. E tirando essa questão de a gente não sabe exatamente como o destino final desses recursos, né? Tirando isso, que é uma outra pauta, se você olhasse assim, foram mobilizados 140 bilhões para apagar um incêndio, porque nada do que fizeram tem propósito de evitar um próximo evento. Exatamente. Então, assim, você vê várias... Ou, no mínimo, mitigar um próximo evento. E você vai, por exemplo, quando você vê uma encosta sendo... Eu falo encosta porque são aqueles morros, até para quem está nos ouvindo, são os morros que as pessoas acabam fazendo barracos e agregando barracos ao lado de barracos, criando escadinhas, enfim, que depois se torna uma comunidade. Mas no início... Palafita? Também, a palafita pilotis. É pilotis. Porque palafita ela tem um propósito de ser feito sobre a água, né? E pilotis é quando você faz para vencer níveis e aí fica aquelas colunas aparecendo. Mas aquilo não nasce do dia para a noite. E eu participei de alguns projetos onde a gente fez a desapropriação para se passar uma rodovia, para se passar e aí você teve que fazer a desapropriação de barracos, né? Que são essas... Você teve que fazer. A gente desapropriou e coisa de 2 ou 3 meses, o que ao lado adjacente, que não tinha, que também era floresta, começaram a brotar novos barracos.
além desses que a gente tirou, que houve um trabalho social para tirar essas pessoas, eles foram realocados para habitações, houve uma campanha. Isso, houve um trabalho social para fazer essa coisa. Mas aí você vê que na sequência começaram a colocar piquetes nessas áreas, loteando áreas. Juro para você. Eles loteavam as áreas, porque você não podia ir lá e tomar o espaço. Já tinha dono, eles botavam o piquetezinho e loteando, botavam um barraco, não morava ninguém, cercava com madeirite, tapume, para poder se apropriar em uso capião no futuro, para poder, quando tiver que ter outra desapropriação. Então existe um mercado disso. Existe um mercado por trás disso. Isso não nasce do dia para a noite. Então, deveriam, por exemplo, em vez de apagar incêndio, ter programas e pessoas fiscalizando esse tipo de movimento. Sim. Em vez de muitas vezes ir lá tirar um camelô que está lá na 25 com a banquinha de meia, tirar lá os caras lá, poxa, tem quanta gente usando habitação indevida e fazendo em lugares que possam, mesmo que não venham a vir abaixo no futuro, mas possam ser... Se nós lembrarmos, há pouco tempo atrás, aquele tema do edifício aqui no centro de São Paulo que pegou fogo e colapsou, lembra? Sim. As vagas num edifício invadido eram vendidas. É isso aí. Né? É isso então aí. tinha um mercado ali, um Isso. tipo de milícia, É isso aí. que vendia vaga numa construção irregular. É isso aí. Né? E a própria irregularidade do uso, né, inadequado, que eu não sei se vocês se lembram, eles vão jogando lixo nos poços de elevador, aquele material é combustível, pegou fogo exatamente ali e destruiu a edificação toda, matando algumas pessoas. Né? E falando do El Niño ainda também, só como exemplo de 2024, você falou de transporte. Quando fala de transporte, a gente pensa em transporte rodoviário. Mas fechou o aeroporto de Porto Alegre, eu não lembro quantos dias, lembra? Sim. O aeroporto fechado. Ferrovias ficaram impossibilitadas de operar. Até chegar a ajuda era difícil. Era você difícil chegar dificultou a junto. logística para tudo. E outra coisa, e para você você tinha, para você ter acesso para saúde também, né? Eu me lembro, não chegavam os remédios, lembra? Tinha as doações de roupa, doação de remédio, doação de tudo, e não tinha como chegar. Porto Alegre ficou ilhada. Porto Alegre e uma outra cidade, eu não lembro. Ilhadas. Dias. Não, quando você fala aí a chegada dos medicamentos, chegavam num aeroporto mais próximo. Era. E qual era alguma parte podia ser mobilizada normalmente por helicóptero, ou seja, um outro transporte, mas o que tinha que ir por terra demorava dias. Lembra o pessoal chegar lá. de jet ski, andando de jet ski para pegar as pessoas de barquinho, canoinha? Sim. Pode ser que a gente veja de novo no final desse ano. Infelizmente. Eu não sei se vocês acompanham, mas tem regiões no Brasil que, pela geografia em que ela se encontra, ela não alaga só quando chove. Quando chove ela alaga também, mas ela não alaga só quando chove. Muitas vezes a chuva sendo em outro local, dependendo da intensidade e como ela vem sendo distribuída nos córregos e vem quando chega nas áreas mais baixas, elas vão inundando as ruas, vão chegando nas casas. Sim. Muitas vezes não tem uma gota de chuva no ar. Isso acontece. Tem cidades no Brasil que sofrem com isso. De tudo que aconteceu em Porto Alegre em 2024, que a gente está falando e que a gente lembra, né? Se tivesse que fazer, vamos supor que nesses 2 anos tivessem te dado a chance de fazer uma coisa de melhoria urbana ou social, o que você teria feito nesses 2 anos? Eu acho não esquece o valor de investimento. Eu acho que no Rio Grande do Sul, em algumas cidades com relevos acidentados e áreas onde você tem uma dificuldade do escoamento, da drenagem pluvial, eu acredito muito que poderia ser feito tipo piscinões, alguns piscinões onde você
conseguisse amenizar os impactos de uma grande chuva. Falando Você, de Porto Felipe? Alegre, especificamente, foi talvez o local, pelo número de habitantes que mais sofreu, mas se vocês lembrarem, existe um sistema de controle de cheias no Rio Guaíba que não funcionou. É verdade. Né? Por falta de manutenção. Um sistema um conjunto de bombas De em bombas várias posições que não funcionou. Então ali tiveram duas coisas. As comportas não funcionaram, você não conseguia abrir. E o sistema de bombeamento também não. Então você faria uma manutenção nos sistemas existentes. Não, depois saiu uma reportagem dizendo que ele teria que passar por uma evolução do sistema em si, mas de imediato corrigiu o tema de manutenção das comportas e do sistema de bombeamento. Isso não era uma coisa absurdamente cara. Tá? Eu me lembro na época falaram um pouco lá dos valores, não vou me recordar, mas não era uma coisa absurdamente cara. Poderia ter sido feito, o impacto teria sido muito menor. Muito menor. Sabe o que eu teria feito nesses 2 anos? Desassoreamento dos rios, qual é o nome? Desassoreamento dos rios, e teria colocado uma matéria obrigatória nas escolas para as crianças aprenderem desde cedo como agir em catástrofes. Eu teria feito o sistema de contingência em si, o plano de contingência, no Brasil, acho que é até cultural, Álvaro. Isso é coisa da Defesa Civil. Mas não tinha nem quantidade de bombeiros suficientes. Não, mas para uma catástrofe daquele tamanho nunca teria mesmo, tá? Mas a questão as pessoas, e aí você falou bem a questão da educação, as pessoas estão preparadas para ajudar em regiões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu que morei no Peru não existe o bombeiro oficialmente. São voluntários. Não, são voluntários. Entendeu? Mas tem toda uma preparação, tem pessoas que como a as vida brigadas inteira são bombeiros, são as brigadas, né? E você pode ter isso para diversas outras situações. Como hoje, dentro de uma empresa, você tem lá as pessoas que fazem parte das brigadas, né? Aquela pessoa está lá, ela é capacitada para aquilo e ela só vai exercer aquela função quando tiver uma ocorrência, né? Mas elas estão preparadas a vida toda, fazem simular. E o plano de contingência tem que fazer sentido também, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, lembra? A gente teve bastante chuva e ventos que passaram de 100 km por hora e tal. Daí chegava no nosso celular, né? Avisando um pouquinho antes o que ia acontecer. O que adianta chegar no celular de cidades despreparadas, de infraestrutura urbanística e tal, uma mensagem que vai acontecer alguma coisa se você não tem como segurar água? Você vai correr para onde? Mas assim, né? É um começo. Isso no Brasil demorou muito, isso aí. Já existia em outros países, demorou a ser implantado. Os sistemas de alerta com sistema de sirene, som, lá no Rio Grande do Sul, Niterói, começou porque... Que depois da catástrofe aqui no litoral também foi feito um sistema lá, né? Foi instalado um sistema lá, São Sebastião, aquela região lá, Ilhabela, onde houve aquela catástrofe, mas são sistemas que já existem há algum tempo. Então, assim, no Brasil não se dava a atenção devida para essas regiões, por mais que você não tivesse, por exemplo, o Álvaro falou muito de ocupação de encostas. Por mais que você não tivesse capacidade de tirar, que é aquela coisa, você limpar gelo, né? Enxugar gelo. Você tira o cara, constrói uma casa para ele, bota em outro lugar, alguém vai tomar aquele lugar ali. Vai vender, talvez, né? Então, não é só você tirar, você não vai fazer aquilo em 2 meses, em 5 meses. Você vai demorar muitas vezes anos, por falta de recurso, né? Só que aquilo tem que ser feito sistema de prevenção, tem que ser feito plano de contingência, tem que educar as pessoas para saber o que fazer. Vou até pegar aqui, porque o nosso assunto de hoje começa aqui. Meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Aí. Porque se não tivesse o aquecimento global, não teria El Niño. É verdade. Né? Devolver nossa plaquinha. É verdade. Bom, pessoal, quero entrar aqui só para agradecer vocês que estão aí nos assistindo. Continue. Nós temos aqui... Tá valendo para a questão do vinho ainda, né? Tá valendo. O vinho tá aí? Tá ali, tá lá na salinha, mas tá valendo. Nós temos aqui, gente... Ale, pega um vinho aí pra gente, por favor. Isso.
Nós vamos trazer aqui um brinde que nós estamos sorteando para aquele que... Não é sorteio não, Álvaro. É quem for lá e se inscrever. Mas quem se inscrever vai ser... Não é sorteio. Sorteio é sorteio. Nosso combinado aqui, nosso trio Tá. do Engenharia Online, combinou que não é sorteio. A gente combinou que é... Aqui, ó. Mostra aí. Olha Mostra só. a câmera aqui mais Olha perto. só. Um vinho da Engenharia Online. Para quem e mais indicar pessoas para se inscreverem no YouTube e no Spotify, a pessoa que mais indicar vai ganhar o vinho. Exatamente. E é um pata negra, hein? Pata negra ouro. E é um ótimo vinho para quem gosta. Mas vai para sempre essa nossa promoção? Não, essa promoção ela está sendo válida no período da Copa. Isso. Até 19 de julho. Até 19 de julho é que dia da semana? Vamos ver. 19 de julho. Então, para você que nos acompanha, indique pessoas para entrar no nosso canal no YouTube, @engenharia online, ou no Instagram, @podcast engenharia online. Entre lá, se inscreva e fale assim, ó, eu fui indicado pelo fulano, para a gente poder sortear. Aquele que fizer mais indicações acaba levando o nosso brinde aqui, é uma lembrança. Não é nem um brinde, é uma lembrança do Engenharia Online, do podcast Foi Engenharia até 22 de julho, Álvaro, que é a última quarta-feira depois da Copa. Todas as quartas. Então nós estamos em todas as quartas, às 19 horas, ao vivo. No período da Copa, nós estamos sorteando esse vinho. A gente está computando. Hoje a gente vai pegar o chat do Engenharia Online. E aquele que tiver lá, ó, eu fui indicado pelo fulano. A semana passada, quem mais indicou foi o Silvio, que ganhou o livro. Silvio Lima. E quem mais indicou foi você, Álvaro. Fui eu acabei indicando. Você ganhou um vinho. Eu ganhei um vinho do Engenharia Online porque eu fiz minha parte. Você já vai ficar com esse na mão. Eu tô louco para conseguir conquistar esse aqui. Eu vou entrar lá e vou indicar mais amigos, mais colegas, parceiros, engenheiros, estagiários, sabe que é legal? estudantes Isso. de engenharia que possam entrar lá, se inscrever no YouTube, se inscrever no Instagram e dizer assim, olha, eu fui recomendado pelo Álvaro Castilho do Engenharia Online. É isso aí. Aí eu vou ganhar mais um. Não, e os estudantes que nos assistem, o Caio Rocha, o nome, me perdoa, o filho todos os estudantes que nos assistem. Matheus. O Matheus. Vai na faculdade, fala da promoção e fala assim, fala que fui eu que indiquei, fala que foi eu que indiquei. Vai ganhar um monte de vinho. É verdade. Então, gente, voltando para o nosso bate-papo, né? Finalizando. Nós estamos chegando aqui naquela hora de encerramento, mas a gente vai fazer as considerações finais. Nós estamos... É um bate-papo que poderia levar 2, 3 horas e tem muita conversa sobre esse assunto. O El Niño é algo que impacta diretamente a vida de todos nós, porque na fase do pico, na fase aguda do El Niño, nós vamos ter alimentos mais caros, transportes mais caros, nós vamos ter energia mais cara, nós vamos ter a energia vai operar na faixa vermelha, né? Isso. Então, assim, ele impacta diretamente a nossa vida. E mais, em alguns locais, ele vai causar algum tipo de... Como é que a gente chama? Catástrofe. Morte de peixes, morte de pessoas, catástrofe. Animais, gente, pessoas. Então, assim, vegetação, algo que impacta o nosso... meio ambiente assustadoramente. O nosso ecossistema, né? Exato. Johnson, aproveitando aqui você para fazer as considerações finais, alertas, agradecimentos, tudo que você quiser fazer, a câmera é sua, fique à vontade. Bom, eu acho que a gente fez um alerta importante aqui, vocês viram que tem alertas
que vêm sendo feitos aí, pelo menos desde fevereiro, no mundo e no Brasil. Eu acho que a gente deveria ter aprendido mais e se preparado mais depois do que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul. Então, a memória, principalmente dos governantes, é muito curta, né? Nem tudo é dinheiro para se resolver. Então, quando a gente fala de plano de contingência, as pessoas que conhecem do assunto estão lá. São horas de trabalho em cima de plano de contingência. Quando a gente fala de educação, que a Adriana lembrou muito bem, você preparar as pessoas para saber o que fazer e até para ajudar as outras, não é uma coisa que custa muito. Então, eu infelizmente acho, posso estar enganado em relação ao Rio Grande do Sul, mas eu acho que nós não nos preparamos adequadamente para uma nova catástrofe como essa. E quando isso acontece, é aquela velha famosa frase, né? Só nos resta rezar, né? Para que não aconteça. Só nos resta rezar para que haja uma mudança aí dos ventos, da temperatura, desse fenômeno, para que ele seja amenizado. Né? Aí é contar com a sorte mesmo. Porque... Contar com a sorte, infelizmente. Então, eu acho que o recado que o Engenharia Online pode dar é que a engenharia está aí para ajudar com os estudos, com os projetos, com a execução. Né? Os estudos, nós estamos falando dos especialistas em meio ambiente, que conseguem fazer esses estudos e muito mais apurados do que antigamente. A gente vem falando aí de estudos hidrológicos que você já não pode considerar as cheias dos últimos 100 anos, você tem um pico nesses momentos aí de El Niño, então isso tem que ser melhor avaliado. A engenharia aí está para ajudar em tudo isso. A engenharia ambiental, a Adriana falou da questão da educação, isso é engenharia ambiental na veia, né? Você ensinar desde cedo o que nós fazemos e que pode impactar o meio ambiente, e depois que acontece, como a gente pode ajudar as populações, ajudar os planos, ajudar os governos. A Adriana lembrou bem ali, meio ambiente e responsabilidade de todos. Belíssimo fechamento do Felipe. Felipe falou tudo. Tudo. Vamos lá. Adriana, não pensa que vai escapar. Dando sequência a você. O Felipe falou tudo. Só um detalhe. Tudo que o Felipe falou, considerando as enchentes no sul, que podem começar desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina e chegar no Rio Grande do Sul, com menos intensidade no sudeste. Mas lembrando também que a região amazônica sofre muito. Muitas crianças e idosos morrem de desidratação. A agricultura também é atingida, e lá no norte também. Então é um problema do país, é um problema do mundo, é um problema do planeta. Isso aí. Gente, antes de eu fazer minhas considerações finais, eu vou fazer uma brincadeira, porque nós estamos na época da Copa. Rapidamente fazer, antes de você, quando a Adriana falou que eu falei tudo, isso significa que eu tenho direito a um vinho ou não? Eu acho que você tem. Vamos lá, Álvaro, tô brincando. É justamente o que o Álvaro ganhou, você já pode pegar para você agora. Gente, nós vamos aqui, em espírito de Copa, fazer um bate-bola. Eita. O que vier na cabeça. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês... O que vier na cabeça... Álvaro, a gente não combinou isso. Vamos lá. Jansen, surpresa. Qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou? Fale de um desafio que você já enfrentou. Whatever, qualquer um. Chegar num projeto, depois de iniciado, com uma projeção de prejuízo muito grande. Enfrentar isso aí. Adriano, qual foi o caso? Profissional? Qualquer coisa. Bate-bola. Qual foi o... De preferência, sim, uma palavra. Qual foi É que daí eu quebro o clima do podcast. Assim. Não, sentimental não pode. Pode, tem a ver com engenharia online, não. O maior desafio da minha vida é a saúde da minha filha. Isso aí. É isso aí. Isso aí. O maior desafio da minha vida... Não, o maior desafio que eu já enfrentei... O maior desafio que eu já enfrentei foi...
fala logo que você teve tempo para pensar. Pois é. Não tive não. Esse bate-bola foi agora. Surgiu aqui, a gente faz... No podcast do Túlio você respondeu. Eu acho que o caso mais desafiador que eu já enfrentei foi quando meu filho teve meningite. Nossa. Foi uma fase muito difícil para mim. Foi uma fase bastante difícil. Só mais uma então. Só mais uma. Qual foi o erro mais comum que você viu se repetir? No trabalho? Caramba. Qual foi o erro mais comum que você viu se repetir? Qualquer coisa. Em mim, eu vou responder o que eu respondi no outro podcast, porque eu continuo sendo a mesma pessoa sempre. Confiar nas pessoas. E você, Jansen? Qual foi o erro mais comum que você já viu se repetir? Eu acho que negligenciar, eu já vi pessoas negligenciando informações importantes, detalhes importantes de um projeto. Boa. E você? O erro mais comum que eu já vi se repetir, eu acho que foi... agora me deu um branco, hein? Você não viu nunca? É que eu já vi, mas não, é que eu... um erro de repetição. De repetição. Em obra civil deve ter um monte. Não, tem um monte, mas assim, eu queria um que eu conseguisse tirar da cartola, assim. Vamos lá, vamos ver se eu... Eu acredito que seja... que eu vi um dos erros que eu vejo se repetir com frequência é a questão de clientes contratando projetos por preço. Nossa. Boa. Essa é boa. Clientes que contratam projetos por preço. Eu acho que é a melhor dos três. Bom, gente, chegamos ao final. Estou aqui para agradecer a paciência e a cooperação de vocês conosco. Nós estamos no WhatsApp com o canal Comunidade E.ON. Né? É uma comunidade que participa, é muito participativa, é de lá que muitos temas evoluem para um episódio, convidados. Tá? Conseguem conversar com a gente lá também. Isso, é lá onde as pessoas têm bastante acesso a gente, mas se você quiser também entrar em contato com o podcast Engenharia Online, entra no Instagram, né? Se inscreve, vai lá nas mensagens, deixe sua mensagem, porque a gente faz questão de responder todas as mensagens que chegam pra gente. Vá no YouTube, olhe os episódios que tiveram desde o início do ano, quando nós iniciamos esse projeto até o momento. Veja quais dos episódios você se interessou mais e que ficou a desejar. Tem coisas que a gente poderia voltar a trazer para cá, porque são assuntos... Posso votar em um já, rapidinho? Fale. Colapso de pontes e viadutos, porque não é possível, não para de cair, não para de ter. Eu acho que a gente falou muito pouco. Eu acho que a gente falou muito pouco, tem muito assunto do colapso de pontes. Fica na nossa tela o nosso QR Code, tá? Para que vocês possam entrar em contato conosco. O colapso de ponte realmente é algo que tem tido muita recorrência. Foi um episódio incrível, precisamos Infelizmente é um assunto que quando acontece... Estende só um pouquinho. A gente estava num podcast de homenagem. Obrigado, Túlio, por ter nos homenageado a semana passada. E no podcast da semana passada, que foi com a gente deu uma notícia que a gente não deu no nosso aqui. A gente fez o podcast de colapso de pontes e viadutos e não tinha caído uma outra ponte que caiu agora, que foi a do Acre. Acre, exatamente. Caiu mais uma ponte recentemente. Não, e naquele dia, vocês lembrarem, eu falo, né? Isso. De um relatório que 11 mil pontes e viadutos no Brasil estão em situação crítica. Então mostra que o nosso podcast de 2 meses atrás continua sendo atual. O tema é extremamente atual, importante. Vai reverberar, porque realmente é um tema...
ele é polêmico, ele não é um tema agradável quando você fala colapso de ponte, porque você vai trazer um assunto que envolve muitas vezes vidas, prejuízos, você vai deixar trechos, né, regiões com dificuldade de mobilidade, de locomoção, você vai estrangular muitas vezes regiões de atendimento, de serem atendidas. Então não é um assunto que nós gostaríamos de tratar, mas ele é vital. Isso está acontecendo, isso está ocorrendo com frequência e deve aumentar. Então você que utiliza pontes e viadutos, comece a olhar, comece a verificar rachaduras e traga para o podcast, denuncie. Porque manda aqui, filma, né? Filma, manda vídeo pra gente. Manda vídeo pra gente, porque aqui o nosso canal tem este propósito. Podcast Engenharia Online. É a engenharia que conecta propósito. Eu queria mais uma vez agradecê-los, agradecer a Deus por permitir esse momento e até o próximo. Estaremos juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite, um grande abraço para vocês. Brinde de sempre. Nós três.